eu não tentei. Também não vale a pena. Mas a disciplina do Darlan e do Marlos, ela meio que dá para validar a Dana Maria. Mas não vale a pena porque a Dana Maria é excelente. Ah, é? A Mas, aula da Ana Maria é outro nível, né? não, ela é muito boa, assim. E aí, porque dali, doutorado, a gente vai começar a fazer bastante revisão, sistemática, esses tipos de estudo, e ali aborda bastante. Então, aquela da Ana Maria tem que fazer, muito boa. Bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, prof. Me ouvem? Me veem? Sim. Só ouvir. Boa noite, prof. Bora pra ver. Gabriela está na área. Estou aqui. Está aí. Tudo pronto? Tudo certo. Regiana também está. Sim. Então, vamos começar. Vamos. 8 horas. Então, vamos lá. Boa noite, então, aos presentes. Eu vi que tem bastante gente aqui na sala, né? Provavelmente o assunto é interessante e são os convidados da nossa querida acadêmica Gabriela de Medeiros. Nós teremos, então, a apresentação da Gabriela hoje. A Gabriela defende seu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu não vou dizer o nome para estar na tela, todo mundo está lendo, e depois ela vai falar igual, então eu não vou repetir. E a Gabriela tem entre 15 e 20 minutos para fazer a apresentação, né? Não mais do que 25. E a banca de avaliação será composta pelos fisioterapeutas que muito me dão satisfação de estarem presentes, né? Que é a Regiana Santos Artismo. A Regiana é graduada em fisioterapia pelo Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis em 2017. Ela é pós-graduada em obesidade e emagrecimento pela Faculdade Venda Nova do Imigrante em 2020. Também tem pós-graduação em anatomia funcional na mesma instituição. Ela é mestra em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em 2000, então ela é bem recente. E atualmente ela é doutoranda em Ciência do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pela UDESC. E a Regiana também é fisioterapeuta e trabalha na Prefeitura Municipal de Palhoça com a função de fisioterapeuta. Então, bem-vinda, Regiana. Prazer de tê-la na banca. É um perigo a Gabriela convidar quem é mestre recente, né? Porque daí geralmente eles querem mostrar trabalho, Gabriela, e fazem muitas críticas. Então, se prepara. O segundo membro da banca também me dá muita satisfação, é o Joaquim Henrique Lorenzetti Branco. Ele é fisioterapeuta graduado pelo Centro de Ciência da Saúde e do Esporte, o CEFID, da UDESC, né, em 2016. Ele tem especialização em saúde e qualidade de vida pela Faculdade Futura, em 2018, e mestrado em fisioterapia pela UDESC no ano de 2019. E o Joaquim é doutorando, né, também do programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano da UDESC. Diferente da Regiana, que é minha orientanda, o Joaquim me abandonou. Então, ele tem o outro orientador, que é o professor Alexandre Andrade, mas que a gente tem uma parceria lá e continua trabalhando. Nesse sentido, o Joaquim também é pesquisador do Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, do LAP, do CEFID UDESC, que eu também faço parte. E é fisioterapeuta voluntário do projeto de extensão Prepara, né, que é do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Fisioterapia Pré- e Pós-Operatório de Cirurgia de Grande Porte do CEFID UDESC. E é professor da Universidade Anhanguera. Confere, Joaquim. Isso, é faculdade. Não é universidade ainda. Da faculdade Anhanguera. Provavelmente eles estão trabalhando para isso, né? Então, bem-vindos os dois, né? Vocês têm toda a liberdade, né? Por mais que sejam membros do Prepara e trabalhem e acompanhem o trabalho da Gabriela, o máximo de crítica possível, porque só assim que a gente cresce, né? Então, Gabriela, você tem 20 minutos no máximo a partir de agora. São 8h05, então até as 8h25. Com a palavra, a Gabriela, e eu sou o professor
Darlan que orienta a Gabriela, então. Boa noite a todos. Irei começar minha apresentação de trabalho de conclusão de curso intitulado Impacto do isolamento social decorrente da Covid-19 sobre a qualidade do sono, sonolência excessiva diurna e sintomas de ansiedade e depressão de indivíduos obesos grau 3 em um programa de pré-habilitação cirúrgica, orientado pelo professor Dr. Darlan Laurício Matti. Uma breve apresentação, irei começar a introduzir sobre o assunto, seguido do objetivo do trabalho, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Introduzindo, a obesidade é definida como um acúmulo anormal ou em excesso de gordura corporal, sendo uma epidemia mundial com prevalência estimada na população brasileira no ano de 2018 em 19,8%. Torna-se preocupante para o sistema de saúde, já que é responsável por inúmeras complicações físicas e psicológicas, com destaque à hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, depressão, baixa qualidade do sono, sonolência excessiva diurna, ansiedade e, mais recentemente, para a Covid-19. A Covid-19 é causada por um vírus SARS-CoV-2, sendo o terceiro coronavírus a gerar nos humanos uma doença grave. Emergiu no final do ano de 2019 na China, através de relatos de quadros virais graves de pneumonia. Dentre as manifestações clínicas em infectados e hospitalizados, podemos citar a febre, dispneia, fadiga, tosse seca, entre outros. Sua transmissão pode ocorrer por gotículas respiratórias dispersas no ar, de pessoa para pessoa, ou por contato em superfície infectada, com posterior contato em olhos, nariz ou boca. Na tentativa de impedir essa transmissão, e sabendo-se que não há medicação ou vacina exclusiva que combata efetivamente o vírus ou diminua sua propagação, foram adotadas mundialmente ações básicas de saúde pública, com destaque ao isolamento social. Apesar de ser uma solução bem vista, muitos estudos têm apontado os efeitos negativos com a nova rotina imposta, levando a alterações no componente físico e psicológico de toda a população, com aumento nas demandas de ansiedade, depressão, estresse e consequente prejuízo no sono. Todos esses danos, tanto na saúde mental como no sono, podem também influenciar a imunidade, já que sabe-se, dentre outras coisas, que uma boa qualidade do sono pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico. Diante disso, a pandemia na população obesa torna-se ainda mais preocupante, pela inflamação crônica apresentada por essa população, com alteração na resposta imunológica inata em aspectos físicos e psicossociais. Considerando que até o momento são poucos os estudos que associam os impactos do isolamento social impostos pela Covid-19 sobre o sono e os sintomas de ansiedade e depressão em obesos, torna-se necessária uma investigação acerca do assunto a fim de avaliar o comportamento dessa variável nessa condição especial. Logo, o objetivo desse estudo é investigar os efeitos do isolamento social em indivíduos obesos grau 3 que ingressariam no programa de pré-habilitação cirúrgica, nas variáveis sintomas de ansiedade e depressão, sonolência excessiva diurna e qualidade do sono. Entrando na metodologia, os critérios de inclusão foram obesos com índice de massa corpórea maior ou igual a 40 quilos por metro quadrado, que são classificados como obesos grau 3, segundo a Organização Mundial da Saúde. Idade superior a 18 anos, ambos os gêneros, e ingressantes no programa de fisioterapia pré-operatória em março de 2020. Já os critérios de exclusão adotados foram gestantes e lactantes, procedimento cirúrgico nos últimos 3 meses e em tratamento para distúrbio do sono de causa neurológica. A coleta de dados aconteceu de março a junho de 2020, dividindo-se em 3 momentos. O primeiro momento aconteceu antes do isolamento social, na semana anterior ao decreto do governo estadual para o isolamento, de forma presencial e na Clínica Escola de Fisioterapia da UDESC. Os outros 2 momentos aconteceram em 30 e 90 dias de isolamento social, de forma não presencial e por meio do telefone. A avaliação antes do isolamento social contou com medidas antropométricas, utilizando-se da balança digital para avaliação da massa corporal, o estadiômetro para avaliar a altura dos indivíduos e o equipamento de bioimpedância para calcular o índice de massa corpórea. A avaliação antes e depois do isolamento social foram feitos, então, a avaliação dos sintomas de ansiedade e depressão através da escala hospitalar de ansiedade e depressão, a avaliação da sonolência excessiva diurna através da escala de sonolência de Epworth e a avaliação da qualidade do sono através do índice de qualidade do sono de Pittsburgh.
Análise estatística, os dados foram tratados no software SPSS versão 20.0. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados e o teste de Friedman para verificar a diferença entre os 3 momentos da avaliação. Adotou-se um nível de significância P menor ou igual a 0,05. Utilizou-se também o programa GrandPad Prism, versão 8.0 para a geração dos gráficos. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina e a todos os participantes foi solicitado a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de forma digital. Quanto aos resultados, a tabela 1 mostra as características clínicas dos obesos no estudo. Ao todo, foram 5 participantes. Dentre eles, predominou o sexo feminino, todos com IMC que foram considerados obesos grau 3, e a faixa etária ficou entre a 3ª e a 5ª década de vida. A tabela 3 mostra os componentes do Pittsburgh nos 3 tempos do estudo. Não houve diferença estatisticamente significante ao longo do tempo para nenhum dos componentes. A figura 1 mostra os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão, sonolência excessiva diurna e qualidade do sono. Destaco apenas a sonolência excessiva diurna, pois foi a única variável que apresentou diferença estatisticamente significante ao longo do tempo para a redução. Quanto às prevalências dos sintomas de ansiedade, antes 80% da amostra se apresentava ansiosa. Esse número reduziu aos 30 dias para 60% e aos 90 dias para 40%. Já em relação aos sintomas de depressão, antes 60% da amostra apresentava os sintomas e houve um aumento aos 30 e 90 dias para 80% da amostra. Em nosso estudo, os achados dos sintomas de ansiedade e depressão em 30 dias foram considerados altos e divergem do estudo de Cisto e colaboradores com obesos. Porém, corrobora com Fiorillo e Gorudi, que relatam que há um aumento nessas demandas devido às incertezas futuras, preocupações quanto à saúde e com isolamento, visto que com a diminuição da interação social e solidão, há um risco para desenvolver transtornos depressivos. Além disso, o nosso estudo se aproxima às prevalências do estudo de Almondosa e colaboradores e Fiorillo e Gorudi com obesos. O aumento nos sintomas de depressão após isolamento social pode ser justificado devido a taxas basais anormalmente elevadas, tanto na população obesa como na nossa amostra, os quais se acentuaram ainda mais com a instituição do isolamento social. Tendo em vista que há uma associação da depressão com a obesidade, especialmente em graus mais críticos, como é o caso de nossa amostra. Já em relação à redução dos sintomas de ansiedade, pode ser justificado devido a um possível apoio familiar, já que, segundo o Cão e colaboradores, o apoio social ameniza o sofrimento psicológico. Outro fator que também pode justificar é que, segundo o Cão e colaboradores, residir em áreas urbanas tem se mostrado um fator atenuante na ansiedade. Outro fator que poderia justificar, que também devemos discutir, é uma supercompensação ao ingerir alimentos e ou bebidas alcoólicas com fácil disponibilidade e no conforto de sua casa, já que estudos mostram que há um aumento da ingestão alcoólica devido ao estresse e que indivíduos estressados pelo isolamento social comem mais que o habitual. E sabendo-se também que a obesidade predispõe a uma alimentação emocional, que somado com a má qualidade do sono, aumenta ainda mais esse consumo alimentar. Logo, devemos levar isso em conta. Entretanto, os nossos achados, eles divergem de Fiorillo e Gorudi, que relatam que o isolamento leva a alterações psicológicas mais críticas em indivíduos suscetíveis a estressores biológicos ou psicossociais, como é o caso de nossa amostra. Também diverge de Cão e colaboradores que relatam que o pânico, atualmente gerado com a disseminação de falsas notícias na internet, é um fator que tende a aumentar os níveis ansiosos. Quanto às prevalências de qualidade ruim do sono, antes 80% da amostra apresentava má qualidade do sono e aumentou aos 30 e 90 dias para 100% da amostra. Esse aumento na má qualidade do sono pode ser justificado devido a uma associação entre os distúrbios do sono e a depressão. Logo, a existência direta entre a qualidade do sono e os sintomas de ansiedade e depressão é uma perspectiva que devemos considerar.
Outro fator que pode justificar esse aumento é o desgaste psicológico sofrido, tanto pela instituição do isolamento social, quanto a situação pandêmica grave vivida no Brasil sem previsão de melhora. E que, somado com as incertezas quanto à gravidade e disseminação do vírus e questões financeiras afetadas, leva a uma insegurança em relação ao futuro e predispõe aos prejuízos emocionais. Entretanto, não podemos afirmar que esse aumento da má qualidade do sono é exclusivo e consequência do isolamento social, já que o nível basal da nossa amostra já se apresentava muito alterado, e a variação de um ponto pode não ser determinante para afirmar tal situação. O nosso estudo diverge também do estudo de Martin e colaboradores com trabalhadores da área da saúde e não trabalhadores da saúde, respectivamente. E isso pode ser devido tanto a pontuações de corte diferentes ou pela nossa amostra ser obesa e já ter uma predisposição a essa má qualidade do sono. Quanto às prevalências de sonolência excessiva diurna, antes 60% da amostra apresentava sonolência. Houve uma redução aos 30 dias para 20% e aos 90 dias para 40%. Como já dito anteriormente, essa redução na sonolência excessiva diurna de nossa amostra foi a única variável que apresentou diferença estatisticamente significante, indicando então que o isolamento social trouxe um efeito positivo até o presente acompanhamento. E isso pode ser justificado devido ao maior tempo para dormir à noite, já que houve uma redução na mediana do componente 3 do Pittsburgh com isolamento social. Entretanto, os nossos achados divergem a Lagrotte e colaboradores, que afirmam que a população obesa possui um maior risco para depressão e uma associação independente com a sonolência excessiva diurna. Vai ao oposto também ao que El Rangouch e colaboradores relatam que uma má qualidade do sono é um dos fatores causadores da sonolência excessiva diurna. Logo, o isolamento social poderia aumentar os níveis de sonolência excessiva diurna que contribuiriam para o ciclo vicioso entre os aspectos do sono e psicológicos, tanto ligado à obesidade quanto ao extra do isolamento social, o qual não aconteceu em nossa amostra. Outro ponto que devemos discutir também é que algumas atividades avaliadas pelo instrumento utilizado não são realizadas cotidianamente como antes devido ao isolamento social. Apesar da maioria das nossas variáveis não apresentar diferença estatisticamente significante, devemos ter um olhar além da pesquisa e verificar que, clinicamente, os nossos obesos apresentaram comprometimentos tanto na saúde mental como no sono. Por isso, entendemos que a pré-habilitação seria fundamental, pois, além de adicionar a atenção multidisciplinar e a educação em saúde, traz vantagens ao adicionar atividade física e seus inúmeros benefícios, tanto físicos como psicológicos. Logo, sugere-se uma pré-habilitação remota, na tentativa de tentar amenizar esses comprometimentos. A principal força do nosso estudo é que ele é considerado inédito e utiliza de instrumentos amplamente utilizados em pesquisas clínicas. Entretanto, podemos citar algumas limitações, como baixo tamanho amostral, níveis de sintomas de ansiedade e depressão, sonolência excessiva diurna e qualidade do sono comprometidas. As avaliações dos 30 e 90 dias não aconteceram de forma não presencial e por meio do telefone, e os instrumentos que utilizamos não são validados para esse fim. Também não temos um monitoramento quanto ao cumprimento das regras e nem as alterações de peso corporal e índice de massa corpórea. Concluímos, então, que o isolamento social diminuiu a sonolência excessiva diurna dos obesos, não modificou a qualidade do sono e os sintomas de ansiedade e depressão, sendo que esses permaneceram comprometidos no período avaliado. Logo, entendemos que mais estudos se fazem necessários para efetivamente entender o efeito do isolamento social em obesos se preparando para uma cirurgia bariátrica, e que a atenção multidisciplinar especializada, mesmo que de forma online, poderia ser indicada a fim de corrigir ou amenizar o agravamento das condições de saúde durante a pandemia. Obrigada. Muito bem. Deu quase 15, né, Gabriela? Não Ótimo. sei, o prof estava contando. Claro, ó, 20 e 19. Então deu 14, quase 15 aí. É isso aí. Tentei falar mais devagar. Ela comeu umas palavras, se não tivesse comido umas palavrinhas, já tinha dado os 15. Mas todo mundo entendeu. Vamos lá. Então agora nós vamos à etapa
seguinte, né? A etapa seguinte agora é a etapa de arguição. Então, nessa etapa de arguição, os avaliadores têm a opção de ficar fazendo uma discussão com a Gabriela ou fazer as perguntas todas e depois a Gabriela pode responder. Eu não devo me manifestar, né? Vou tentar ficar bem calado aqui e não participar, só anotando o que for preciso. A Gabriela que está em avaliação. Então, Regiana ou Joaquim, quem prefere começar? Normalmente Deixa o Joaquim começar. Normalmente são as damas, mas... Professor, eu acho que a gente podia ir meio que fazendo o trabalho junto, né? Vocês discutindo preferem? junto. Tá, então senão só vamos depois colocar um acaba teto, passando, não a pode gente não também vai- ficar 2 horas de avaliação, né? Então, a gente tem 8h20, a gente pode ir meia hora para cada um, então até no máximo 9h20. Espero que não precise de todo esse tempo. Então pode começar. Regiana, por favor. Parabéns, Gabriela, primeiramente, né? Foi muito boa a apresentação. No início falou um pouquinho rápido, estava nervosa, mas depois acabou ali ajustando, né? Dá parabéns pelo trabalho realizado. A gente sabe que é difícil durante esse período em que a gente está vivendo fazer um trabalho, e tu conseguiu, né, concluir o teu TCC a tempo e de uma maneira tão boa como ficou. Então, acho que antes de tudo a gente tem que parabenizar tanto a Gabriela quanto o professor Darlan. Obrigada. Vamos lá então, né, Gabi? Deixa só eu abrir aqui o teu trabalho. Tá aqui em outra abinha. Joaquim, se quiser ir falando alguma coisa. Gabriela, queria te parabenizar. A apresentação estava muito boa. Seus slides também estavam bem claros, com bastante icon, que é a melhor opção para apresentar, né? Sem aquele slide com texto, porque é aquilo que todos os professores falam, né? Tu fica ali tentando ler o texto e você perde totalmente o foco na apresentação da pessoa. Então, sua apresentação foi excelente, conseguiu ali dominar o uso do PowerPoint, porque tem gente que faz efeito, um monte de coisa e se perde tudo, né? Então, te dá parabéns. Como a Regina falou, estava bem nervosa ali, mas depois foi melhorando. Então, um segredo que a gente aprende no mestrado. Quando está nervosa, vai apresentar qualquer coisa, fala o teu nome, fala quem é o professor, o laboratório, que aí a adrenalina baixa e você não vai atropelando. Então, nas próximas, agora você já sabe. Se apresenta, que a gente fica mais calmo. Mas a tua apresentação foi muito boa e é um tema muito interessante, pertinente, o que a gente está passando, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Obrigada. Então, Gabi, concordo com o que o Joaquim falou dos teus slides, até acabei esquecendo de comentar, eles estavam muito bonitos, estavam bem claros, bem limpos, foi bem agradável de assistir a tua apresentação, tá? Meu primeiro ponto, não sei se o Joaquim vai concordar comigo, né? Ele pode se manifestar com relação ao teu título e ao teu objetivo. No teu título, tu colocou impacto do isolamento social decorrente da Covid-19 sobre a qualidade do sono, sonolência diurna excessiva e sintomas de ansiedade e depressão de indivíduos obesos grau 3 em um programa de pré-habilitação. Esse é teu título. Só que no teu objetivo, tu colocou... Deixa eu chegar aqui no objetivo. Tu colocou que o presente estudo se propõe a investigar os efeitos do isolamento social em indivíduos obesos grau 3 que ingressariam em um programa. Então, esses indivíduos ingressariam, eles já faziam parte do programa? Como é que tu define isso? É que, porque na teu verdade, título não condiz com o objetivo. Sim, talvez então era o mais certo seria então como é que é? Mudar Respira, o título. Gabi, fica tranquila. Mudar o título, não é porque enfim, mudar o título, desculpa. Porque, na verdade, eles ingressaram
vamos dizer, eles fizeram a avaliação na semana anterior ao decreto do isolamento, e no dia que eles iam começar, deu o decreto do governo, né? Então, eles só fizeram a avaliação do Prepara. Então, eles iam ingressar, então eles ingressariam. Então, acho que seria o mais correto mesmo, o que está no objetivo. Porque até mesmo... Pode Desculpa, falar, pode terminar. Porque até mesmo ali, se a gente fosse pelo título, a gente poderia estar induzindo que talvez essa modificação dos sintomas não foi pelo isolamento, e sim pela pré-habilitação. Então, poderia ter um viés no estudo. Porque eles não fizeram via remoto, vocês não fizeram ainda, né? Então, é como a Regina falou, melhor adequar, porque senão quem lê vai ver que talvez, então a pré-habilitação melhorou a sonolência, por exemplo, que foi a variável que foi significativa ali. E não, foi realmente natural o efeito por causa do isolamento, né? Isso. Correto. Então, esse já é o primeiro ponto, tá? Aí tem aqui algumas coisinhas de formatação que eu não vou entrar nesse mérito agora. Ali no teu resumo também tem uma frase que parece discussão e não a conclusão, mas depois isso também eu te envio e daí tu revê, tá? Na tua introdução, era só essa questão do objetivo mesmo. Joaquim, se tiver alguma coisa para falar da introdução dela, pelo que eu li, ela tá bem redondinha, acho que traz tudo que precisa, então não tenho nada para comentar na introdução. Eu só tenho um ponto, Gabriela. Como a Regina falou, concordo, a sua introdução está bem redondinha, porque na introdução a gente tem que ir juntando ali, começando mais amplo e afinalando até para o objetivo. Depois, eu anotei aqui, depois você olha, ali no, deixa eu ver, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, você comenta ali, então, que a pandemia, especialmente ali na população obesa, torna-se mais preocupante devido a todo o problema crônico que essa população apresenta. Eu coloquei ali como sugestão tentar achar algum estudo, não sei se já fizeram, enfim, que fale um pouquinho ali dessa prevalência de obesos com Covid, ou se já tem algo falando desses indivíduos obesos, essa prevalência, as comorbidades do Covid específico. Então, por exemplo, tu fala na introdução que esses indivíduos eles estão sujeitos a ter maiores complicações ou problemas pelo Covid. Talvez trazer números, algum artigo que fale. É difícil, porque isso começou agora, né? Mas se achar quando for publicar, tentar ver, fazer uma busca e ver se acha alguma coisa disso do obeso, só para ilustrar ali, deixar mais robusta ali a introdução. Mas eu gostei bastante. Bem redondinha a introdução. Passando então para o próximo tópico, os materiais e métodos. Ali no teu primeiro parágrafo, eu tenho uma opinião. Eu não considero o teu estudo como retrospectivo. Para mim, ele não é retrospectivo, porque tu não está buscando esses dados de anos anteriores. Tu fez uma avaliação e tu deu um segmento. Ele é mais classificado como um follow-up do que como um estudo retrospectivo. Eu não vejo ele como retrospectivo. Também concordo. Porque, teoricamente, você não foi, como a Regiana falou, você não foi pegar os dados dos pacientes do semestre passado. Vocês iniciaram uma avaliação e aí continuaram o follow-up via telefone, via em casa. Então, não seria retrospectivo. Longitudinal, ali, eu concordo. Observacional, sim, porque não teve intervenção. Mas retrospectivo, eu creio que não. Também, ele é um follow-up. Mais antigo ali, sim. Ele é um follow-up, não um retrospectivo. Concordo também. Por que a gente falou que era retrospectivo, Gabriel? É porque a gente... falar agora, eu já vou defender, eu não posso defender. Não, é porque a gente tinha colocado que eu acabei retirando que era análise de prontuário, por isso que, na verdade, eu tinha botado retrospectivo. Mas mesmo porque... assim...
Mas mesmo assim, porque essa análise não foi há muito tempo atrás. Vocês já estavam ali com o grupo, então vocês não tiveram que buscar esses dados que já passou para fazer o estudo. Vocês deram um segmento, um follow-up naqueles pacientes que vocês já avaliaram. Foi avaliado e a partir dali é que começou a fazer. Foi por causa do comitê de ética. Se a gente não colocasse que era retrospectivo, daí não teria aprovado, porque a gente já tinha o dado coletado. Então a gente tinha que dizer que era retrospectivo por causa do comitê. Mas sem dúvida, ele é. Daí para o artigo vocês tiram. Mas eu acho que dá para a gente, agora, como já resolveu a questão do comitê de ética, dá para acatar a sugestão da banca, né? Sim, com certeza. E já, então, com essa de adequar para o artigo, um termo que eu tiraria, porque isso aconteceu no mundo todo, e como a intenção, acho que do artigo é publicar internacionalmente, não acredito que isso se encaixe ali, que é falar do decreto governamental. Porque a pandemia ela aconteceu mundialmente, todos os países fecharam, todo mundo teve que ficar em casa. E quando tu coloca o decreto governamental, parece que é muito isolado. Eu tenho essa impressão que foi muito ali naquele determinado local. Então, de repente, para o artigo, retirar, colocar decorrente da pandemia, do isolamento, deixar só isolamento, eu retiraria o decreto governamental. Então, é que daí ali, na verdade, entraria, na verdade, ali mais ou menos, é porque não aconteceu exatamente na mesma data do mundo todo, né? Por isso que a gente tinha botado mais isso. Exato, Porque aconteceu mais na metade de março e o mundo começou já bem antes, né? Por isso que tinham botado... Eu concordo com isso, Gabriela, porque divergindo um pouco, eu concordo também com a Regiana, mas divergindo um pouco, por exemplo, cada país teve um determinado tipo de isolamento, teve alguns países que foi mais rígido, teve alguns países que liberaram antes, e talvez colocar decreto, a gente está ali ressaltando que, pelo menos no Brasil, o decreto foi, durante o período as pessoas realmente ficaram em casa, então fechou comércio, fechou tal, e isso pode influenciar. Por exemplo, na Inglaterra, no começo, eles foram mais liberais, então, talvez esses sintomas de ansiedade não seria tão elevado quanto aqui no Brasil, pelo menos Santa Catarina, que em período as pessoas realmente ficaram em casa mais isoladas. Então, talvez se deixar decreto, mas aí não sei se não tinha que explicar alguma coisa de qual foi a característica. Eu acho que nesse sentido. É muito assim, tá, decreto. Mas qual foi a característica? Talvez achar uma forma ali de exemplificar como é que foi qual a característica dessa quarentena, desse isolamento. Aí eu concordo com o Joaquim, acho que especificar um pouco mais, assim, eu achei muito vago. Tá, concordo também. Eu tenho mais uma sugestão, Gabriela, aqui nos materiais e métodos que tu fez, e é sempre assim, acontece sempre assim, a gente faz na apresentação, mas a gente não põe no texto. Aqui, no materiais e métodos, eu acho que assim, a melhor coisa que você vai ter que fazer, principalmente para o artigo, é elaborar um diagrama. Principalmente porque, ok, foram poucos pacientes, mas tem que ter esse diagrama. Para poder ilustrar que realmente foram duas etapas, ocorreram em dois momentos diferentes. A primeira avaliação foi presencial, e aí depois o follow-up foi por telefone, tá? Então, fazer um diagrama, geralmente todas as ferramentas de qualidade que os revisores vão usar pedem um diagrama, ali na seleção dos participantes, tá? Então, é uma dica, eu acho que é válida, porque senão, se a gente lê meio corrido, a gente não vai entender, às vezes, se não tiver bem explicado no texto, que o primeiro foi no presencial, depois no isolamento. Então, o diagrama ali, eu acho que ia ilustrar bem, aí não ia dar menos margem para o revisor encher o saco com isso, sabe? Então, acho que é interessante fazer. Sim. Ali na...
Na população, eu só sugiro ali, Gabi, que tu repetiu o obeso grau 3 muito em seguida, uma frase da outra. Já tinha dito que a amostra foi composta por obeso, depois tu repetiu de novo que foi incluído o obeso grau 3. Então, só sugiro reformular e deixar em uma frase só. Com relação ao protocolo, medidas antropométricas, nada, os instrumentos também não. Joaquim, análise estatística também não. Eu tenho as perguntas na população. Tá. Aqui, sobre a amostra, a gente sabe que devido a todo esse problema o N foi pequeno. Mas tem outro fator que, olha, de uns 2, 3 anos para cá, todas as revistas estão pedindo um cálculo amostral. Seja o cálculo amostral em si ou o poder do estudo. Quando a gente, às vezes, não consegue atingir o N necessário, daí a gente faz o poder do estudo. Mesmo sabendo que, por exemplo, esse N é muito baixo, talvez, tendo esse cálculo e mostrando ali, não, a gente fez o cálculo, mas, infelizmente, a gente não atingiu, é um modo de justificar para esse editor ou para esses revisores, isso pensando na publicação, né, que, devido a essa pandemia, ocorreu isso, uma justificativa de ter esse N baixo. Provavelmente, como é sobre Covid, eles até vão aceitar, porque eles sabem das dificuldades, tá? Então, fazer o cálculo amostral, dizer ali qual a base, foi baseado no que para fazer esse cálculo amostral, e aí para justificar. Se eles perguntarem, justificar que não se atingiu ali o N necessário devido a esse isolamento social. Mas é interessante, ao menos, colocar ali para dizer, porque todas as revistas vão pedir, tá? Sim. Outra coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Ali sobre a idade. Qual que é a idade máxima? Porque vocês colocaram ali, você colocou ali, com idade acima de 18 anos. Mas tem um limite? É 18 até... A gente não botou limite, a gente só idades superiores a 18 anos. Tá, talvez tentar especificar ali, sem limite de... Sabe? Porque pode ser uma pessoa de 70, 80, tá? Sim. É uma sugestão. Não sei se às vezes precisa, dependendo da revista. Outra coisa, ali vocês colocam um dos critérios de exclusão é procedimento cirúrgico. Mas esse procedimento cirúrgico é torácico, a pessoa fez torácico, abdominal, que tipo de procedimento que poderia excluir ela de participar do estudo? Qualquer um ou mais específico? Na verdade, é qualquer procedimento cirúrgico que a gente quis excluir, mas na verdade não está bem especificado ali, né? Talvez especificar. Justamente porque, assim, não vejo... do meu ponto de vista, acho que vai depender também muito do procedimento cirúrgico que a pessoa fez. Se é um procedimento torácico ou abdominal, ok, eu até concordo, porque ali realmente trabalha no preparo de trabalho, exercício respiratório, enfim, pode aumentar a pressão ali. Mas algum procedimento cirúrgico mais simples, talvez eu vejo que não interferia, não poderia interferir. Joaquim, mas, Oi, pode falar. pode interferir na qualidade do sono. Mas daí talvez especificar, né? Eu acho que o problema não é o procedimento, talvez especificar no texto, porque está muito vago o procedimento cirúrgico. Se eu tirar uma pinta, pode ser um procedimento cirúrgico. E é uma coisa, é uma microcirurgia, um procedimento simples. Talvez especificar que tipo de procedimento, que tipo de cirurgia, né? Talvez as que mais possam prejudicar a qualidade do sono, não sei se tem alguma classificação assim. Sim, acho que temos que especificar mesmo mais ali, que não ficou muito amplo, né? O que o professor Vou acha? dar Não tem som. Não tem som. Eu já cortei meu som aqui, porque senão eu fico falando, eu não posso falar, né? Então, na realidade, o que acontece? São os pacientes que entram para o preparo, né? E não teve nenhum paciente que foi excluído por cirurgia nenhuma, né? Então, na realidade, fica uma questão metodológica para
para colocar. Esses pacientes eram os que estavam entrando, e geralmente eles já não têm cirurgia prévia. Quando se liga para eles, né, porque eles estão na lista, eles já se fizeram cirurgia, eles geralmente não vêm para fazer o programa. Mas eu acho que vale a pena, de repente, especificar, né, ou colocar que não teve nenhum paciente que foi excluído por causa desse motivo, para deixar bem claro, né. Já que eu falei agora, e vocês deram sugestão antes, eu não ia perguntar, mas em relação, Joaquim, ao poder de estudo, na realidade, assim, a gente vai fazer um poder de estudo quando a gente faz o tratamento estatístico. E de vocês, depois de terem lido agora o trabalho, vocês acham que a gente tem que manter esse tipo de tratamento estatístico, ou poderia fazer um estudo de múltiplos casos? Agora eu fiz uma pergunta para a banca, Gabriela, viu? Eles estão fazendo para ti, eu estou fazendo para eles. Olha, prof, eu acho que de repente pode deixar o trabalho assim e fazer um segundo estudo, aí sim de múltiplos casos, para dar um embasamento maior, né? Eu acho que pode publicar primeiro de múltiplos casos e depois esse, ou faz a publicação conjunta, mas eu acho que esse dá para deixar e fazer um novo artigo. Também acho. Então tem que calcular o poder, né? Porque a gente na realidade, a gente não usou a amostra, a gente usou a população, né? Porque eram todos os que estavam inscritos. Se a gente o decreto tivesse sido uma semana depois, a gente teria chamado a segunda turma. Daí teriam mais pacientes. Mas como ele interrompeu, acabou ali, naquela hora a gente teve que suspender os atendimentos. Né? Eu não posso falar. Mais alguma coisa ali, Joaquim? Não, ali na população acho que era tudo isso, era só isso. Aí no resto de materiais e métodos eu também não tenho nada. Aprovação do comitê de ética, ok. Análise estatística também. E os questionários também, ok, né? Eu tenho algumas coisas para falar. Então fala. É porque eu conheço os questionários, então para mim é tranquilo. Eu aprendi com o professor a ser assim. Sim. Aqui nas medidas antropométricas, eu tenho dificuldade com as palavras assim. Talvez, Gabriela, especificar, sabe, qual variável que cada equipamento avaliou. É meio óbvio para a gente ali, é meio óbvio, mas uma pessoa que não, por exemplo, uma pessoa que não estuda obesidade, ela vai ler, o que o aparelho de bioimpedância avalia, sabe? Então você pode colocar, para avaliar a massa, utilizou-se a balança tal, para avaliar a estatura, o estadiômetro e as variáveis ali da bioimpedância, e aí coloca o nome do equipamento. Tá? Só falar ali um pouquinho qual variável vai avaliar com cada equipamento, só para ficar ali bem. Pode ser que alguém não conheça e não vai entender o que cada equipamento avalia. É porque, na verdade, eu quis simplificar um pouco mais ali, até porque tem um limite de palavras, né? O artigo dá 5.000 palavras, incluindo as 5 tabelas, e já está bem no limite, eu acho que está 4.000 e pouco, está bem no limite, então, por isso que, na verdade, eu não especifiquei tanto. Na apresentação eu falei, mas a gente pode tentar considerar, ver se cabe ali no limite de 5.000 palavras, né? Tá bom. Outra coisa, Gabriela, aqui nos instrumentos, uma coisa bem legal que tu colocou, que é importante o ponto de corte, então isso é fundamental, toda a descrição de um instrumento você tem que pôr o ponto de corte, mas uma informação que faltou, eu acho que é bem importante, principalmente quando tu aplica uma escala que não foi validada para a população, não foi feita para a população original, é colocar ali qual autor que validou. Então, tem que colocar a informação se é validada para o país e aí o nomezinho do autor que validou, tá? Não sei se aqui você já colocou alguns, mas eu acho que faltou isso, descrever que o instrumento foi validado para a população brasileira e ali o nome do autor que validou, que é importante, né? A gente não pode
Pode, mas não é o correto utilizar um instrumento que não foi validado para a população. Se foi validado, aí a gente coloca ali que foi validado e provavelmente, acho que todos esses foram validados, né? Sim. Acho que todos foram. Se eu não me engano, eu vou conferir, mas se eu não me engano, o Hades e o Pittsburgh eu botei da validação brasileira. Se eu não me engano, mas eu vou dar uma olhada ali. Tá. Porque aqui, ó, por exemplo, o Hades, o que você poderia fazer aqui, ó, pelo menos que eu fiz, o que eu faço nos meus trabalhos, não foi o Marcolino que fez o Hades. Então, ali você coloca, por exemplo, é uma escala tararã, e aí o nome do autor original do Hades, e aí depois fala que o instrumento foi validado para a população brasileira, e aí o autor. Por exemplo, aqui, esse Bertolazzi, eu acho que a Regiana sabe, ele foi o cara que validou, se não me engano, o sobrenome, mas não foi a pessoa que desenvolveu a escala. Então, tem que sempre pôr o autor que criou, e aí o autor que validou. O Araújo do Pittsburgh também, foi ele que validou, mas não foi ele quem criou. Então, aí são verificações. Eu tenho todos esses dados. Se precisar, eu te envio. Eu tenho todos esses... Mas acho que era só isso, mas eu gostei ali que colocou o ponto de corte. Então, isso é muito importante. Às vezes tem gente que só coloca ali, só foi avaliado, usou tal escala, e não fala nada da escala. E a descrição dos instrumentos são muito importantes nos trabalhos. Eu acho que era isso. Eu vou conferir daí ali depois. Alguma coisa da estatística, Regiana? Não. Não, também não. Daí, se a gente for fazer ou mudar o objetivo, daí isso a gente conversa depois. Se a gente roda outro teste, isso a gente vê ali depois. Fala mais Vamos alguma entrar coisa? então nos resultados? Acho que sim, né? Tá. No teu primeiro parágrafo dos resultados, Gabi, tu traz ali as características clínicas dos participantes do estudo estão apresentados na tabela 1, sendo a maioria dos participantes do sexo feminino, com IMC que caracterizava como sendo obesos mórbidos ou superobesos. Qual é a classificação que tu tá usando, Gabi? É obesidade grau 3. IMC maior ou igual a 40 quilos por metro quadrado. Sim, mas de qual instituição? Da OMS, não é? Da OMS, isso. Tá. A OMS não traz a classificação de superobeso, tá? Ela traz obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Essa classificação de superobesos, ela é da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica. Então, tu vai ter que padronizar. Se tu quer utilizar o termo obesos mórbidos ou obeso grau 3, como traz a Organização Mundial da Saúde, ou superobeso. Então, tu vai ter que definir de onde que tu quer pegar essa classificação, tá? Tá. Deixa eu ver o que mais. Alguma coisa, Joaquim? Tabela 1. A tabela ficou boa, ficou legal. Tabela 2. Legal também. Tabela 3. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Na tabela 2, eu não lembro se tu fez o valor de P, se você rodou entre os períodos. Teve, né? Daí tá no gráfico lá o valor de P, né? Porque Isso, tá no gráfico. Não tá aqui na tabela. Mas sabe o que dá para fazer com a tabela? Não precisa colocar o valor de todos. Tu coloca um asterisco, porque só foi a sonolência, né, que deu significativo. Então, aí você põe um asterisco do lado, e aí na legenda você põe o P menor do que 0,05. E daí a gente olha, a gente sabe que só aquele valor que deu significativo. Não precisa colocar o valor de P em todos. Com um asteriscozinho aqui. Vários artigos que tem, ou cruz, enfim, daí você olha e coloca ali. Tabela 3.
Na tabela 3, Gabi, eu tenho uma consideração, mas ela é uma consideração mais para discussão. É que eu percebi isso quando eu passei aqui na tabela 3, eu estava olhando e eu percebi isso, e então eu li a tua discussão e eu vi que tu não explorou essa parte na discussão. Então, como a gente já está na tabela, eu acho que eu até já vou comentar contigo, tá? Que é com relação ali à duração do sono. No Pittsburgh, quanto mais alto o score, pior a qualidade do sono, correto? Isso, correto. Então, ali na duração do sono no pré, ele tinha, então, 3 pontos, né? E ele passou para o pós em 30 dias em 1. Só que se tu olhar a questão do uso de medicamento para dormir, ele tinha 0 no pré e ele passou para 1 no pós. Será que essa duração do sono maior não está relacionada com esse uso de medicamento que também aumentou? Pode ser. Essa discussão não tá lá na tua discussão, essa análise. Então, eu acho que é um ponto que tu pode considerar para fazer também e acrescentar lá na tua discussão depois. Porque ele só teve essa alteração no 30, no 90 não teve. Mas no 30 teve, do pré para o 30 teve esse aumento. Então, será que não foi o uso do medicamento dele que aumentou a duração do sono e que diminuiu a sonolência diurna excessiva dele? Porque diminuiu bastante no 30. De 13 pontos, no pré ele passou para 5, ele diminuiu 8 pontos. Será que isso não está tudo relacionado? Então, eu acho que é uma discussão que tu pode fazer, tá? E que não está no teu texto. Outro fator, eu não lembro agora, depois a gente entra na discussão e eu vejo ali. Ali da duração do sono, que tá interessante, né? Porque antes, teoricamente, ele dormia mais do que depois, né? Então, o que aconteceu? Teoricamente, era para ser o contrário, né? A pessoa, não sei, a pessoa está mais em casa, ela pode dormir mais. No pré ele dormia menos. Isso. Porque quanto maior a pontuação, pior a qualidade do sono. Então ele dormia menos. É inversa. Tá, entendi. Aí ele diminuiu, esse foi é o para contrário. 1. Isso. Tá, entendi. Foi para 1 ponto, mas ele também aumentou a quantidade de medicamento. Esse 1 ponto significa que pelo menos uma vez por semana ele tomou medicação para dormir. Então ele aumenta a duração do sono dele, consecutivamente ele diminui a sonolência excessiva diurna. Então acho que dá para fazer essa ligação na tua discussão também. Mas ali no uso de medicamentos para dormir, do pós de 30 dias e pós 90, continua igual. Sim, continua igual, mas a diferença é no pré e no 30. Sim, só que daí se a gente olhar ali, foi 13 pontos, o pós ficou 5, o pós 30 dias e o pós 90 dias ficou 10, ainda ficou abaixo do pré. Então, pode ser que tenha interferência do medicamento e pode ser também que na verdade seja uma consequência ali, né? Isso. Pode ser que mas não a seja. Diferença maior a gente encontra do pré para o 30. Sim. Na sonolência diurna excessiva foram 8 pontos de diferença. Sim, mas eu acho que a gente deve discutir isso também. Isso. Eu não vi essa parte na tua discussão, então achei interessante nessa análise da tabela e discutir isso. Eu deixei anotado e depois eu vou te mandar o arquivo, daí tu dá uma olhadinha em tudo, tá, Gabi? Você ver ali, a Regina falou, o período mais importante é o pré e pós-30, né? Que foi bem ali no 90 é importante, mas aí a pessoa já estava acostumada com a nova rotina, mas o choque ali realmente foi no pré e 30, né? Sim. Isso mesmo. E aí em seguida já vem aqueles gráficos, né, mostrando a diferença significativa na sonolência diurna excessiva. E aí que tu pode correlacionar com a duração do sono e com o uso de medicamentos também. Alguma consideração aí, Joaquim? Não, acho que não, Regina. Aqui tá tranquilo. Tá. Esse parágrafo que vem abaixo dos gráficos, eu tenho a impressão que ele está deslocado ali. Não sei, eu acho que de repente reformular a escrita dele ficou muito número, eu acabei me perdendo na leitura, ficou muito 30, 90 dias, 30, 90, 30, 90, e eu acabei me perdendo. E eu acho que de repente reposicionar esse parágrafo, talvez ele não tenha que estar aqui embaixo. Eu tentei reformular ele várias vezes para tentar ficar da melhor forma possível, mas são muitas variáveis e 3 tempos, então
Eu cheguei a... Esse foi o que eu mais achei que ficou bom, assim, né? Por isso que é importante também a opinião da banca, que daí pode considerar alguma coisa e a gente ajustar isso aí, para ficar melhor, né? Joaquim? Acho que aqui no resultado era isso só. Mas eu gostei das tabelas. Só colocar ali o asterisco no valor de P na tabela 2 que não tem. Daí só põe ali para... Ou dá para fazer assim, ó. Como não tem uma, na outra tira também. Porque daí uma tem, outra não tem. Então, como a outra não teve nenhum Nenhuma valor, diferença, né? aí não coloca. E aí na 2 coloca só o asterisco e aí a legenda. Ou faz igual e coloca o valor de P em todas. Eu acho que Eu tem que acho padronizar. que a gente podia padronizar. Eu acho que seria interessante botar daí o P na tabela 2. Eu acho que sim, para até ver, para até ter essa A comparação. informação mais clara, né? É, Sim. acho que coloca na 2. Acho que é melhor. Quanto àquele parágrafo ali, o último, aceito sugestões para melhorar ele. Tá bom. Pode deixar, Gabi, depois a gente conversa. Tá bom. Então vamos entrar na discussão, né, Joaquim? A discussão, eu vou te falar então os pontos gerais da discussão e depois a gente vai passando alguns detalhezinhos, tá? Eu achei a tua discussão enorme. Eu também. Muito grande, Gabi. Deu Sim. trabalho para ler. No geral, então, reformular um pouco a escrita da discussão. Eu sei que é uma tarefa bem difícil escrever uma discussão. Professor que o diga corrigiu 1000 vezes a minha. Então, sempre tem coisa para melhorar e a gente está aí para se ajudar, né? Mas eu acho que Sim. tem que melhorar um pouco a escrita da discussão, tá? Tinha muitos parágrafos repetidos, ideias repetidas. Eu acho que dá para a gente enxugar bastante essa discussão, tá? Tu discutiu quase 3 páginas de ansiedade e depressão. Foram quase 3 páginas. Sendo que a ansiedade e depressão nem é o teu principal desfecho que deu diferença significativa. Foi a sonolência diurna excessiva. Então, eu acho que tu poderia caprichar mais na sonolência, que foram 3 parágrafos, e falar menos da ansiedade e depressão, que foi o que menos deu. A ansiedade do pré para o 30 ficou estável e depois diminuiu 1 ponto para o 90. A depressão tinha 11 pontos no pré, caiu 1 ponto para 30 e ficou igual no pré. Então, assim, não teve uma variação muito grande. Então, acho que tu pode discutir mais a sonolência e diminuir um pouco essa ansiedade e depressão, porque 3 páginas é muita coisa. Então, o que aconteceu é que, pesquisando ali nas bases de dados, a gente não acha muitos estudos com a obesidade, obesidade e isolamento. Foram poucos que eu achei, né? E nenhum é igual a metodologia desse trabalho, né? E a sonolência excessiva diurna não consegui achar relacionando com isolamento social, nem em população não obesa, nem em população obesa. Então, foi uma variável que escassez, né, da literatura e que deu assim mais nos der trabalho. Eu achei mais, na verdade, sobre ansiedade e depressão do que sobre os problemas ali relacionados ao sono, né? Para discutir, para comparar. Então, por isso que aconteceu isso. Eu acabei discutindo mais os outros, porque na literatura há uma escassez quanto ali a sonolência excessiva diurna, né? Tem uma frase repetida, mas aí se depois tu vê. Tem a comunicação com referente àquele termo da pré-habilitação ou não, se iniciou, se diminuiu. Aí aqui tu coloca, ó, o estudo demonstra que existe um comprometimento da saúde mental anteriormente ao isolamento social de obesos grau 3 e que persiste com o isolamento, sendo a sonolência excessiva diurna o único desfecho que melhorou com o isolamento social. Ele diminuiu, né? Não quer dizer que ele melhorou, ele diminuiu. Então eu acho que seria interessante tu trocar ali o termo. Tá.
Joaquim? Então, Gabriela, como a Regina falou, muito grande, assim, muito grande. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de trabalho mais curto, assim, que realmente fale ali o que você quer ler. A gente sabe que Objetivo. é difícil ali que fica lendo. Ainda mais introdução. Eu não gosto de introdução longa. Tem gente que gosta, eu não gosto. O que tu pode fazer? Ali tu até me falou, mas já deu ali quase o limite dos 5.000 palavras. Essa tua discussão tá pegando a metade, então assim, ó, dá para tu pegar, como a Regina falou, sintetizar os principais resultados, os principais achados, assim. Eu sei que é difícil, mas dá para tentar fazer. Às vezes, menos, nesse caso, é mais. Porque um revisor vai olhar, ela está tentando encher linguiça ali. Ela está tentando colocar coisa. Então, vai no foco. Vai ali realmente nos principais resultados. E aí eu coloquei aqui, ó, deixa eu só comentar. Sim. Eu coloquei bastante aqui, ó, de escrever. Eu acho que faltou, isso eu aprendi também com o professor, faltou descrever melhor os estudos que você apresentou. Falar quem era a população, qual a avaliação que eles receberam. Então, assim, descrever. Por exemplo, você coloca que, por exemplo, o estudo mostrou que tal pontos, mas assim, tem que especificar um pouquinho mais para a gente saber se o estudo é semelhante, se o estudo foi muito diferente. Não precisa colocar o resumo inteiro do estudo, mas detalhar ali um pouquinho, realmente jogar um contra o outro, sabe? Porque assim, só falar ali do principal resultado, às vezes você não tá discutindo. Então, até coloquei bastante ali, descrever melhor. Eu acho que tem que diminuir a discussão, até para você foca nos desfechos mais importantes e detalha bem essa discussão dos desfechos mais importantes. E tenta sempre jogar o que um fez, por exemplo, o que vocês fizeram. Se algum artigo fez ao contrário, descreva bem as principais diferenças, para ver realmente que está jogando um contra o outro. Se foi igual, se teve um resultado parecido, descreve bem o que eles avaliaram para ver se teve uma similaridade com o de vocês ou não. Tá? Na discussão é mais isso, então. Descrever um pouquinho melhor os outros estudos e focar nos principais desfechos. Sim. Então, até uma questão que eu tinha discutido com o professor era sobre essa questão do limite, e até ele falou, melhor cortar depois do que faltar, né? E eu até achei que ficou extensa a discussão, mas eu achei que foram pontos importantes de serem discutidos. Eu acho que todas as questões ali que a gente levantou foram questões válidas. E sobre a questão ali de detalhar um pouco mais os estudos que eu estava comparando, eu até tinha detalhado um pouco mais, mas o prof deu uma cortadinha, daí eu achei melhor, então, daí simplificar, que eu achei que, de acordo, assim, com o prof, né, me orientou, daí eu botei assim, mas eu posso discutir ali com o prof e ver o que a gente pode estar fazendo. Assim, para o TCC tá ótimo. Só que o que a gente está falando aqui é para ajudar realmente no produto final, que é a publicação. Com certeza. Então, uma publicação, até a professora Ana Maria falou numa disciplina do doutorado, que eu não lembro que revista que era, se era Nature, era uma revista muito boa. E aí o editor da revista, ele até comentou sobre os trabalhos brasileiros, por que eles recusavam os trabalhos brasileiros. E eles falavam que os brasileiros, a introdução é muito grande, a discussão é muito grande, então a gente tem essa característica. Então, dependendo da revista, tem que se sintetizar mesmo, ser Mas eu acho que é um ponto importante que talvez eu deveria ter botado mesmo, porque são estudos bem diferentes, né? Sim. Então tá ali mais especificada essa questão. Vou conversar com o prof, ver o que a gente pode fazer. Sim. Citando o exemplo da ansiedade e depressão com 3 páginas, tu pode diminuir isso, condensar esses resultados e aí tu consegue discutir mais, né? Essas contrapartidas ali com os teus resultados.
Mais alguma coisa, Joa? Eu acho que na discussão, não. Era isso mesmo. Tá. Eu tenho algumas coisas a mais. Gabi, na tua sonolência diurna excessiva. Não, sintomas de ansiedade e depressão. Num parágrafo tu fala que se manteve estável, no outro tu fala que aumentou, no outro tu fala que diminuiu. O que aconteceu com a ansiedade e depressão? Que eu não entendi. A ansiedade e Aumentou, depressão, diminuiu? Sim, a qualidade ansiedade do e sono. depressão. Ansiedade e depressão. Ah, Ó, tá. aqui, ó, vamos lá no teu É que no teu uma quarto das... parágrafo. Deixa eu No teu quarto vir aqui. parágrafo, ele fala: entretanto, sabendo que na nossa amostra se manteve estável nas variáveis ansiedade e depressão. No de baixo tu coloca: nossos resultados mostraram um aumento na prevalência clínica da depressão. Então, o que eu quis dizer ali, que então talvez vocês não tenham entendido de forma, né? Talvez eu não me expressei muito bem, é que esse estável eu quis dizer em relação ao P não mudar, então, tipo, a pontuação não ter diferença estatística, mas com relação às prevalências, houve ali um aumento ou uma redução. Um aumento dos sintomas depressivos prevalentes, clinicamente houve um aumento dos sintomas depressivos, mas não apresentou uma estabilidade ao longo do tempo. O P não teve diferença estatística, é isso que eu quis dizer. Tá, é que ficou confuso para entender. Parece que ele está estável, depois tu fala que aumentou, depois tu fala que diminuiu, acabou confundindo muito. Então, acho que tu refaz essa questão da ansiedade e depressão, já que tu vai ter que refazer pela questão de mudar ali, né, muita coisa, vai rever os teus resultados, então acho que tu especifica um pouco melhor, porque tá confuso. Tá, reformular ali, sim. Isso, ansiedade e depressão, acho que é o principal ponto que tu tem que fazer todo na tua discussão. Deixa eu ver. Tem um parágrafo que tu fez uma justificativa, deixa eu ver. A gente estava no quarto parágrafo. 1, 2, 3 no quarto, quinto. O sexto e o sétimo parágrafo, a justificativa é a mesma. Que tu fala de ansiedade e depressão. Aqui, ó. Em relação aos sintomas de ansiedade e depressão, diminuiu. Em cima, apesar disso, devemos levar em conta que houve uma diferença encontrada em relação à estabilidade da amostra. Viu? Tu fala isso, uma hora diminui, outra hora aumenta, outra hora está estável. E a justificativa desses dois parágrafos é a mesma. Sim, é que eu discuti sobre a depressão e o outro discuti sobre a ansiedade. Mas a justificativa dos dois é a mesma. Sim, então, é a mesma. Tu junta tudo em um só. É porque daí eu estava tentando ali pensar do porquê, né? Que ali não houve uma diferença estatisticamente significante, mas teve um aumento ou diminuição na prevalência, né? Daí essa foi a justificativa que eu achei mais plausível, mas realmente ficou repetido. Tá igualzinho. O que tá no de cima tá no de baixo. Então junta os dois e faz uma coisa só. Tu faz associação também com a questão alimentar, né? Isso. Mas tu não tem esse dado. Se eles se alimentaram mais, se eles engordaram, se eles emagreceram, tu não sabe dizer isso. Então Não eu tem. acho arriscado tu supor isso, sendo que tu não sabe se aconteceu. Ainda mais que vocês colocaram que, né, como uma limitação de que não foi possível verificar o peso de novo deles, né? Sim. Eu botei ali como na verdade, como uma possível justificativa, né? Justificativa, porque a gente não tem esse controle, né? Se a alimentação deles piorou, se... E, inclusive, essa questão alimentar, tu também fez a mesma coisa que no outro. Tu repete lá embaixo tudo de novo. Então, esse é um ponto que eu acho que tu também tem que rever. Tem muita coisa repetida. Tu falou em um parágrafo, depois tu falou de novo em outro parágrafo. Tu foi e voltou várias vezes no mesmo assunto, tá? Eu acho que mantém uma ordem cronológica. Essa questão alimentícia tá lá no final também.
Aqui ficou no parágrafo abaixo da questão alimentar, tu fala com relação aos achados sintomáticos, e tu fala que um outro fator a ser considerado, que sustenta os resultados de nosso estudo, é que residir em áreas urbanas tem se mostrado um fator atenuante na ansiedade, visto que aparentemente possui uma economia mais forte, que traz mais retorno e estabilidade financeira, melhores circunstâncias sanitárias, educação e saúde a respeito da pandemia, mais divulgado e mais segurança ou ter maior disponibilidade de materiais imprescindíveis como máscaras e ventiladores nos hospitais. Por que isso causa mais ansiedade? Menos ansiedade. Aqui está um fator atenuante na ansiedade. Diminuindo. Uhum. Tá. Que foi o que aconteceu. Lendo ali o artigo do Cão Colaboradores, eles relatam isso, né? Que no estudo deles houve compararam áreas urbanas e não urbanas. A área urbana teve uma diminuição na ansiedade, no nível de ansiedade, justamente por isso. Tem mais Então, recurso, né? entra na questão de novo. Rever o que tu escreveu de ansiedade. Se aumenta, se diminui ou se tá estável. Porque uma coisa está confundindo com a outra. É que uma questão é a mediana ali e a outra é as prevalências, né? Clinicamente. Uhum. Mas isso aí tem que estar bem claro, tá? Quando tu está falando da prevalência e quando tu está falando clinicamente. Eu acho que isso é importante, né? Ela repete porque uma não analisou a questão da prevalência, quantos tinham o sintoma, e outra a média. Né? Daí ela fez 2 parágrafos, mas se não ficou claro, a gente tem que reformular. Não, tá claro. Parece repetitivo, prof, é isso que tá parecendo. Quando eu leio, parece que eu tô lendo a mesma coisa 20 vezes. Então tem que reformular. Isso tem que reformular. E ficou muita coisa de ansiedade e depressão, e não é a principal variável. Como a Gabriela falou ali, nessa eu disse para ela, como era a primeira vez que ela estava escrevendo, eu disse, escreve e depois a gente vai cortar. Né? E daí fica mais fácil de cortar do que depois eu ter que escrever mais por não ter escrito, né? Então agora acho que fica mais fácil fazer isso. Daí a gente quer a ajuda de vocês, né? E com a consideração de vocês, a gente vai com certeza melhorar. Vai ajustando, né? Sim. Vocês têm mais 8 minutos, aí você controla no tempo. Não, tá acabando, prof. Aí entra na qualidade do sono, fazer aquela associação a mais que eu falei, com a questão da medicação. Que tu fez ali o distúrbio do sono e a depressão. Mas aí inclui essa questão do medicamento, né, da duração do sono, que a gente discutiu ali antes. E aí eu sugeri explorar mais a variável a sonolência diurna excessiva, que é a que teve o desfecho significativo. Tá? Isso é bem importante. E aí lá embaixo eu coloquei o comentário de que tu já tinha falado com relação à alimentação e tu, bem no final da tua discussão. Sim. Tu tá repetindo a alimentação de novo. E ali na tua primeira frase da limitação, não sei se é um padrão da revista ou não, mas tu traz a força do teu estudo dentro da limitação? É um padrão da revista? Não. Não, padrão da revista não. Eu botei ali. É porque a tua força do estudo tá dentro da limitação. Não vai ali, tá? Aí eu passo remanejar isso. Isso. Era isso, professor. Era isso, Gabi. Parabéns pelo trabalho, foi muito bom. A tua apresentação foi muito boa. O trabalho escrito fazendo alguns ajustes também vai ficar bem legal. Eu agradeço muito pela disponibilidade de ler o meu trabalho e estar considerando tantas coisas que eu acho que vão ser importantes, né? Depois eu vou ler com calma tudo que tu considerou e a gente vai tentar ajustar para ficar melhor, né? Muito obrigada. Só vou comentar uma coisa rapidinho na limitação, que o tempo já está acabando. Uma limitação que pode pôr também, que não tem um grupo controle. Então, a gente não sabe se essas variáveis vão ocorrer dessa mesma forma com indivíduos não obesos. Tá? Então, é só uma limitação. Não que seja errado, porque não fez, e aí não teve um grupo controle. Bem lembrado, Jorge. Oi? Bem lembrado, se não está ali, a gente tem que colocar como limitação. Daí já acaba com a briga sobre isso, né?
Mas, no mais, muito bom o seu trabalho, Gabriela, muito relevante, como eu falei, nisso que a gente está vivendo, que a gente não sabe até quando que a gente vai viver isso, e principalmente nessas variáveis psicológicas e do sono, e nessa população, que até você colocou no trabalho, pode, um grupo de risco grave para esse tipo de doença, e não só obesos, todo mundo aqui, eu estou tendo problema com sono e tal, todo mundo está tendo, então é algo que precisa pesquisar mais, até como você falou, não, a gente não está encontrando trabalho de sonolência, né, então é um gap aí, que até você pode colocar, talvez, em futuras publicações ou sugestões aí, pesquisar mais Bem sobre... lembrado, Joaquim. Pesquisar sobre esse tema de sonolência, né? Sim. Não só em obeso, talvez em outras populações também. Sim. Muito obrigada, Joaquim, pelas considerações. Eu que agradeço. Muito bem. Estamos dentro do tempo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Alguma sugestão para conclusão? Vocês acham que está suficiente? Nenhum dos dois sugeriu? Não, a conclusão eu achei que tá bem boa, professor. Sim, eu não anotei nada aqui na... Só acrescentar mesmo essa sugestão do Joaquim, que realmente é relevante, né? Sugerir novos estudos, mais estudos, né? Nesse tema. Mas a conclusão eu achei bem adequada com o trabalho, sim. Ok. Muito obrigado, então, né, pelas considerações. Acho que quem está assistindo, né, sabe como é que é uma banca e por mais que o Joaquim e a Regiana sejam conhecidos da Gabriela, agora não tem aliviar, né? A gente tem que fazer as críticas, então são críticas na realidade construtivas e assim que a Gabriela vai aprender, mas eu acho que foram bem pertinentes. Eu acho que a gente vai ter que acatar quase todas, né, Gabriel? Vamos pedir depois a cópia das considerações para a gente poder juntar e formar o trabalho para submeter a um periódico, que esse é o grande desafio, né? E a Gabriela aí fez um trabalho, né, porque vocês são testemunhas, deu trabalho para ler, porque ela escreveu bastante, né? Então, usando quase todo o espaço, né? Então, ela se dedicou e é muito interessante ver esse processo aí, né, da Gabriela, a primeira vez que ela escreve um artigo né, que geralmente a discussão é o mais difícil de todos, e ela escreveu bastante, então tem um grande mérito nessa questão. Vamos combinar o seguinte, 9h17, a gente tem que se reunir agora, eu, Joaquim e a Regiana, né, para ver se a gente aprova ou não a Gabriela. Então a gente vai para um grupo que eu criei ali agora, a gente fecha a câmera aí, e daqui a 5 minutos a gente volta, no máximo, tá? Então, quem estiver assistindo aí são vários, né? E então vocês podem entrar na sala aí que eu, o Joaquim e a Regiana aqui vamos desativar um pouquinho para entrar lá no WhatsApp agora, ok? Que a 5 minutos a gente volta. Gabriela, aguarde aí. Pode chamar teus amigos aí. Tá bom, obrigada. Parabéns, amiga. Parabéns, Gabi. Uhul, obrigada. Parabéns. Obrigada. Linda, maravilhosa. Acabou. Tá livre. Esse é o momento que a gente respira, né? Pelo amor de Deus. Ainda não, eles vão ver se vão me aprovar. Aham. Tá. Não vai, né? Não recebi não vai ser nada, é uma aprovada, dúvida gente. bem cruel. Ela tá aprovada. Amiga, eu não acredito que tu escrevesse 3 páginas sobre ansiedade e depressão. Que Só pode chegar perto de mim, travou. Tu escreveu 3 páginas de ansiedade e depressão, Gabriela. É que é muita coisa para escrever. É sério? É muito. Te entendo, amiga. São 3 tempos. A gente... Não, amiga, top. Vai comer o que depois, amiga? Pizza. Ou falando nisso, tô com uma fome. Que top. Também não é uma hora de arguição.
Porra. Haja fôlego. Nossa, eu Até a tava Vitória, ó. deitadinha vendo vocês. Oi, Tô de Alice. roupão. Tô de pijama já. Arrasou, Gabi, parabéns. Obrigada. Quem quiser pode ligar a câmera neste momento, tá bom, pessoal? Nossa, Eu Todo tô mundo sem quer- condições de ligar, infelizmente. Todo mundo quietinho. Nossa, tá Tá stream. todo mundo com cara de cansado, eu acho, galera. Não, Aline, tipo... Cara, cansado porque... Eu imagino o porquê. Presencial eu já tava com cara de cansado. Mas é uma cara de triste também. É muito estranho. Tá acabando. Eu ainda vou no Cefid entregar os livros na biblioteca para me despedir. Ai, eu tô com um livro aqui em casa também. Tô com 4 livros aqui em casa. Nem tô mais na disciplina, tô com 4 livros aqui em casa. Senão não Passa se forma, né? Ai, verdade. Pô, sacanagem, não se formar por causa de livro na biblioteca. Gente, ninguém mais vai se manifestar. Tá todo mundo tão quietinho. Pois é. Tanta gente, Vai todo se mundo manifestar tão pra quietinho. comemorar depois. Ah, justo. Super justo. Todo mundo grita na hora. Eu quero ver todo mundo ligando a câmera e dando grito. Tô palma. Todo mundo aí. Depois do convite que a Gabi fez, e ninguém poder ligar a câmera, ninguém ligar o áudio, tá todo mundo com medo. Ela Falar repetiu alguma 2 coisa. vezes ainda no convite. Pra Eu deixar falo a assim, pessoa. meu Deus, mas ela tá mais preocupada de alguém falar do que de apresentar o TCC. Teve uma hora que eu caí e falei, não vou voltar, porque se eu voltar, a Gabriela vai me matar. Cara, eu só ficava ouvindo os barulhinhos daquele pra aceitar as pessoas. Mas eu acho que tu, Olivia, não ia solicitar. Pessoal. Como... Oi. Opa. Olá, pessoal. Gabriela, a banca se reuniu, né? E tem 2 notícias. Uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Ruim. A ruim? A ruim, eles disseram que tu vai ter que fazer as correções ali sugeridas e tem que ser rápido, porque senão tu vai perder o tempo de tentar publicar por Covid. E eu acho que eles têm razão, né? Então a gente tem que agora usar as considerações da banca e tentar logo submeter o artigo, tá? Porque senão depois passa o tempo e a gente não consegue publicar, e daí o trabalho fica perdido, que é um trabalho bem bom. E a notícia boa, então passando para boa agora, é que ambos consideraram você aprovada. Então você está aprovada com o TCC. Parabéns, Parabéns, amiga. Obrigada. Ei, viva Gabi! Parabéns. E agora a gente abre a palavra para Gabriel. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Mas antes eu queria dizer, então, que foi uma satisfação te orientar, tá, Gabriela? Né, e você, em alguns momentos, achava que não ia nem chegar aqui, que estava desesperada, mas depois conseguiu, né? A gente fez o plano A, o B, o C, eu acho que esse aqui é o Z, né? E o Z saiu muito, muito bem feito e muito relevante. Então, quero te dizer meus parabéns, né? Então, lógico, sempre tem alguma coisinha para a gente melhorar e que passa, então os erros talvez sejam mais meus do que teus, né? Mas a gente vai corrigir, vai submeter esse artigo e vamos torcer para que ele seja aceito. Então, eu quero te dar os parabéns aí, dizer que, né, você também é bolsista do Prepara, e quem passa pelo Prepara sempre fica no Prepara. Então, estamos de portas abertas para você lá. Tá? Parabéns. Parabéns para a família, parabéns para os colegas aí, né, que ajudaram. Acho que a irmã também, pai, mãe, tio,
vô e vó, né? Que também fizeram parte desse trabalho e ajudaram a segurar a barra, que é ficar em isolamento, né? Que é o tema do trabalho da Gabriela. Então, com a palavra, Gabriela. Sim, obrigada, prof. Primeiro quero agradecer, então, não tem uma foto do pessoal do Prepara, que devido à pandemia não deu tempo da gente bater, né? Mas eu queria primeiro, né, agradecer o prof por ter aceitado me orientar e por muitas vezes ter segurado ali a barra, que eu ficava ansiosa, meu Deus do céu, porque daí o antigo trabalho teve que ser interrompido por causa do isolamento e o comitê de ética, e muitas vezes o professor me acalmou, também conseguiu me orientar super bem. Eu te agradeço muito por todo o apoio que o senhor me deu nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Também agradeço a todos os acadêmicos e mestrandos do Prepara que tiveram comigo nesse tempo que eu tive ali no Prepara. Vocês foram muito importantes, agradeço por tudo que eu aprendi, com certeza teve a ajuda de vocês. Agradeço também a minha família, que está aqui representada nessa foto aqui, com muita gente, falta bastante gente, né? Mas também aos meus pais, que sempre estiveram comigo. Tadeu. Se hoje eu tô aqui é por causa deles, que me deram uma educação muito boa. Agradeço a minha irmã também. Desculpa. Desculpa, sou manteiga derretida. Agradeço também meu namorado, que sempre me ajudou, sempre me apoiou, a todos os meus amigos, tanto os da faculdade, que na verdade tiveram mais presentes nesse momento, né? 5 anos juntos, aturando, não é fácil. Eu agradeço todos os meus amigos que sempre me apoiaram, a minha turma, que foi muito importante, especial também. Agradeço todo mundo. E é isso. Muito bem, então. Maravilhosa! Desculpa o choro, sou uma manteiga derretida. Vai ser a última vez que eu vou ver chorar, amiga. Não vai ser a Vou última sentir vez. Tem a saudade do formatura choro. ainda. Ela vai chorar ainda na formatura. Ah, verdade. Tem a formatura para chorar ainda. Parabéns, Gabi. Tô ajustando o pessoal o quadro aqui. Oi? Tô ajustando o pessoal o quadro aqui. Quem é que vai abrir a câmera? Vamos fazer uma foto Pessoal, oficial. liguem as câmeras pra gente tirar uma foto. Todo mundo. Olha a Maria! Oi, Maria! A minha avó! Oi, vó! Tô aqui só quietinha. É que eu acho que não aparece todo mundo uma vez só. Apareceu uma galera aqui, vamos ver se sai. Ó. Faz uma aí, Gabriela, pra mim. Senão eu fico pequenininho no canto. Eu vou tirar agora, peraí. Todo mundo sorrindo. Acho que deu. A minha sugestão é que alguém fale, que mais alguns outros falem, ou abre o Que microfone. daí vai aparecendo. Oi. Tem uma opção lá nos 3 eu ia falar agora, tem a opção 3 pontinhos, galeria grande, daí aparece todo mundo. Eu acho que não atualizou para mim isso. Ou então modo juntos, que aí é todo mundo na cadeirinha daí. Vou tirar então outro para garantir, peraí. Deu. Pessoal, eu me despeço. Boa noite para vocês. Parabéns, Gabriela. Parabéns para o namorado aí. Parabéns para a família e para os colegas, né? Vocês estão todos de parabéns e se cuidem. Tá ok? Obrigada a todos pela presença. Tava lotado aí, tava mais que no auditório. Um abraço. Bom lhe ver. Tchau. Bye. Tchau. Obrigada, prof. Tchau.